Olá, voltando aqui com o segundo vídeo de exercícios e lições com as cartas do tarô, os arcanos maiores do tarô mitológico. Antes de tudo, eu quero explicar para vocês o que é pergunta objetiva. O que é uma pergunta objetiva? Quando você vai lá, faz uma pergunta para um tarólogo, para um oraculista, numa live, num post, num vídeo, você fala perguntas objetivas. Tem gente que não sabe o que é isso. Então vamos repassar esse conhecimento aqui. O que é uma pergunta objetiva? Pergunta objetiva é quando a gente é objetivo dentro do assunto no qual a gente quer a resposta. Então não adianta fazer uma pergunta ampla e aberta se o que eu quero saber não está na pergunta. Então o que adianta saber? O que vai acontecer no meu trabalho se o que eu quero realmente saber é se eu vou ser mandada embora? Do que adianta saber quais são os sentimentos de fulano tem por mim depois da conversa que tivemos ontem, se o que eu quero mesmo saber é se essa pessoa me ama ainda? Olha a diferença. Porque a pessoa, ela pode ter muitos sentimentos, vocês podem ter conversado e ela pode estar sentindo um monte de coisa, inclusive amor. Mas talvez não apareça, porque talvez não seja o ápice do que o tarô vai mostrar. Talvez ela esteja com raiva, às vezes ela esteja pensativa. E aí vai mostrar que não é amor, porque o amor não vai aparecer, porque o amor está em segundo plano. Então por isso é bom perguntar o que realmente quer saber. A mesma coisa do trabalho. Às vezes você quer saber se quer ser mandado embora, mas você quer saber, o que vai acontecer no meu trabalho? Seu trabalho pode acontecer um monte de coisa, pode trocar de chefe, você pode mudar de horário, pode ter outras novas contratações, mas o que isso te afeta? Isso vai te afetar? Então você quer saber sobre você, não sobre o seu trabalho. Você quer saber se você vai ser mandado embora. Então essa precisa ser a pergunta. Então o que é a pergunta objetiva? É não fugir da resposta. É você perguntar realmente aquilo que você quer saber. Lembrando, por mais que a gente estude os oráculos, e isso ajude muito, muito mesmo, com o nosso desenvolvimento mediúnico, isso não faz da gente um leitor de mentes. Não tem como. A gente pode, com a prática, já entender, a pessoa está perguntando o financeiro, então, obviamente, acredito que ela quer saber se o financeiro vai melhorar. Mas, e se não for isso? E se ela quer saber se começar um negócio vai gerar uma renda melhor para ela? Não tem como saber. Normalmente pode ser se o financeiro vai melhorar, mas às vezes pode ser uma outra coisa e você só vai saber se a pessoa perguntar aquilo que ela realmente quer saber. Faça isso com você mesmo e você entenderá quando as pessoas te perguntarem o que é uma pergunta objetiva, o que não é, e entender o que ela realmente quer saber, porque só assim você vai entender o que as cartas vão te falar. E você já viu nas outras aulas que cada arcano é recheado de significados e podem dizer muitas coisas em muitos contextos. E para fazer uma boa interpretação, nada melhor do que uma boa pergunta feita. Então, o valor da pergunta objetiva, o peso que ela tem para você treinar e para você ser um bom tarólogo, é que seja uma pergunta de qualidade. A gente só pergunta aquilo que realmente quer saber. Se a pessoa não está preparada para ouvir a resposta, então é melhor que ela não pergunte. Fechamos? Entendemos? Beleza. Então, qual vai ser o exercício dessa semana? É você formular perguntas objetivas, tirar apenas uma única carta e fazer dela a resposta e o conselho, ou seja, ela vai responder e vai te aconselhar, porque aqui a gente não vai trabalhar só com divinação, a gente vai trabalhar também com viés terapêutico. No que adianta ser só sim ou não, se não tiver um caminho a seguir, tá? Então vamos para um exemplo. Uma pergunta objetiva. Vou ser mandada embora do meu trabalho?
Aí você pode até perguntar, você quer ser mandado embora? É um medo que você tem? Ah, não, eu queria ficar até ano que vem, mas tenho medo de ser mandado embora antes desse prazo. Então vamos lá, vai ser mandado embora ainda esse ano? Que o medo dela é ficar esse ano, ela quer ficar esse ano no trabalho, né? Ano que vem é outra coisa, mas esse ano essa pessoa quer ficar. Então vamos lá. Uma carta. Saiu enforcada de novo. Então, pela falta de movimento, a gente acredita que ela vai continuar, né, nesse trabalho, dando tudo de si, o fígado sendo... Mas vai chegar um momento que ela vai sair, que ela vai ser liberada e vai sair. Então, esse momento ela fica. Então, qual é o conselho para ela? Se é um trabalho que é difícil, ela precisa renovar as suas energias, talvez até se alimentar melhor. Renovar as suas energias para que possa aguentar esse tranco, para que ela não desista antes do tempo também. Porque há também possibilidade dessa pessoa desistir e não de que os outros desistam dela. Baseado aqui na história do Prometeu, aqui no enforcado, tá? Então, é uma pessoa que faz um bom trabalho, que dá tudo de si, que se sacrifica, ninguém vai querer mandar embora. Mas será que ela tá cuidando bem da sua saúde? Tá cuidando bem de si? Aí você deu a resposta e deu um conselho, certo? Vamos para um outro exemplo, para ver se sai outra carta. O eremita. A pessoa quer saber se vai sair. O eremita, sim, ele sai, né? Ele sai do trabalho, né? Talvez ele encontre aí uma outra coisa para fazer, né? Já ficou ali muito tempo, ele precisa renovar essas energias, ele precisa buscar coisas novas. Então, talvez o lugar que a pessoa está, se tiver contratando novas pessoas, ela entre no lugar daquela, outras pessoas entrem no lugar dela, para que haja essa transformação. Isso, como conselho, vai ser bom para ela? Vai, porque aí ela vai ter oportunidade de crescimento. Às vezes ela tá tão acostumada na sua zona de conforto dentro desse trabalho que ela não cresce, que ela não vê possibilidades. Às vezes já era para ela estar fazendo outra coisa, mas por esperar ser mandada embora, ela fica. E aí não acontece a mudança, entendeu? Então, pode sim, por conta que o eremita, ele transita, ele sai, né? Ele não fica no mesmo lugar. Então, a gente precisa pensar em como que a gente responde pelo movimento do arcano. O que o arcano está fazendo? Qual é a história do arcano? E aí a gente consegue identificar. Fica mais fácil para a gente entender qual é a resposta e como que a gente pode interpretar isso dentro da questão. Ficou mais fácil de entender? Dúvidas? Coloquem aí. É claro que você pode olhar o eremita e trazer uma outra resposta. Não tem problema nenhum, você tá sentindo. Mas é uma lição aqui muito importante. Não dá para interpretar a carta do outro, né? Se eu embaralhei, se eu me conectei e se eu tirei a carta, ela vai responder apenas a mim. Mas como a gente tá no sentido de estudo e você encontrou uma outra resposta, sentiu uma outra resposta baseado no que você estudou e não apenas no que você pensou, ouviu, sentiu, então é válido apenas nesse ponto de estudo. Mas a gente nunca, preste atenção, nunca reinterpreta a carta de outra pessoa, a não ser que ela peça, a não ser que ela fale: olha, tô com uma dúvida aqui, o que você acha? Né? Tô com essa situação, eu não tô conseguindo interpretar, joga pra mim ou vê pra mim, porque a gente nunca pode passar por cima da outra pessoa. Por quê? O oráculo, ele é um instrumento simbólico.
E esse simbolismo, ele vai de acordo com a nossa forma de ver a vida e com a forma que a gente aprendeu. Então a gente tem a forma de ver a vida, as experiências que a gente tem, o nosso jeito de olhar o mundo, o que a gente estudou, para isso tudo juntar e formar uma resposta. E isso pode dar tantas milhares de respostas. Tantas milhares de respostas. Aqui, por exemplo, a gente poderia até falar, nossa, você vai se aposentar aí. Porque que fala de uma pessoa muito velha, muito experiente, muito sábia. Vai ficar muito tempo aí. Mas se for um caso de uma pessoa que já está há muito tempo aí, nesse lugar, e que precisa desse movimento, o contexto também é importante. Então não dá para reinterpretar as coisas dos outros, né? A carta responde apenas o seu manipulador, o seu tarólogo, aquele que mexe nas palavras. Então, quando você tem essa mania de pegar e reinterpretar a cartinha do vídeo do fulano, a tiragem do amiguinho, isso daí não é legal, porque a carta não tá respondendo a você, tá respondendo a pessoa que tá tirando, ok? Agora, se essa pessoa não te passa credibilidade, aí você precisa trocar de pessoa, porque não tá dando. Você precisa acreditar na intuição que ela tá tendo, no estudo que ela teve, no preparo que ela teve, tá? Então, essa é uma conversa muito importante que precisava acontecer. Eu já falei isso em outras vezes, em outros estudos, mas é sempre bom relembrar, até porque eu não sei se você acompanhou. Pode parecer repetitivo, mas tem coisas que precisam ser repetidas. E isso é a questão de ética, tá? É ética dentro desse trabalho, certo? Então, eu te vejo no próximo exercício, antes dos arcanos menores. Até a próxima.